Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma explanação. Nós vamos fazer em duas etapas, na verdade, né? Hoje a gente vai começar a discorrer sobre um livro muito interessante escrito pelo teólogo, professor Antônio Moser, né? Nós vamos então discorrer sobre esse livro que é muito interessante, muito inteligente, sobre teologia moral, questões vitais. Então esse aqui é o livro que nós vamos discorrer. Não sei se dá para todos verem aqui. É um livro muito interessante sobre teologia moral. Esse professor, o Antônio Moser, ele fez esse livro em vários, dividiu em 10 capítulos, né? Ele fez em vários capítulos para discorrer sobre questões fundamentais, questões vitais de teologia. Então a gente vai começar então a discorrer sobre cada um desses tópicos que ele falou, né, que ele escreveu aqui. Bom, ele fala principalmente sobre assuntos que têm a ver com a questão da teologia versus ciência. Então, por exemplo, quando ele fala sobre a biotecnologia, ela tem que estar a serviço da fé. Tudo que o homem faz, né? Todas as coisas que o homem faz em relação à ciência, ela precisa estar em consonância com a fé. A fé precisa, ou a religião, ela precisa estar de mãos dadas com qualquer coisa que é feito pela tecnologia. Então, ele deu exemplo da questão da fertilização in vitro, a questão aquela ovelha Dolly, né, que foi clonada, aquela vez sobre a clonagem, a fertilização in vitro. Então, ele meio que fala que isso não tem sentido se não tiver um apoio cristão, se não tiver um apoio pela fé. Isso, na verdade, se tornaria algo errado do ponto de vista moral. Né? Por quê? Porque você não pode optar por esse tipo de atitude, né, seja a da clonagem em relação à ovelha Dolly, que inclusive ela viveu pouco tempo, né, logo depois ela acabou padecendo de algumas doenças e acabou morrendo. Então, isso mostra que nem sempre a biotecnologia ela consegue se sustentar. Precisa ter a presença da fé para poder dar esse apoio à ciência. Depois ele fala também sobre a questão da família, né? A questão da família, o quão importante é a família como a base da sociedade. A gente sempre escutou falar, né? A família é a base da sociedade. Mas às vezes a família ela não é a base quando a gente vê tantas famílias sendo destruídas por causa de bebedeira, por causa de vícios, né? O homem que bebe, que não tem nenhum tipo de moral, que acaba traindo a sua esposa. Então são pessoas que não têm moral, são pessoas que vivem na imoralidade. Então a família, nesse caso, ela não é o centro da sociedade, não é a base, porque se o marido e a mulher não dão exemplos, como que você vai querer ser exemplo para a sociedade? Então ele questiona muito isso e também tem o contrário é verdadeiro. Se a sociedade não dá exemplo, como é que a família vai ser a base da sociedade? Então não tem como você querer ter uma base se você não vive aquilo que a igreja determina, a moralidade cristã. É muito importante a pessoa viver essa moralidade cristã, porque daí a pastoral familiar, todos os núcleos, todas as células, todas as coisas que a igreja ela coloca como sendo a base da sociedade, ela vai se sustentar quando o marido amar verdadeiramente a sua esposa, quando ele não tiver nenhum tipo de vício, quando a esposa amar verdadeiramente o marido, sabendo educar os filhos, mas ele coloca que é muito falho essa questão na sociedade, tanto a sociedade que não dá exemplo, como a própria família que também deixa muito a desejar. Então, a pastoral familiar, ela só vai se sustentar quando o marido e a mulher derem exemplo, saberem educar os seus filhos e fazer com que realmente a família seja a base da sociedade. Depois ele vai falar sobre a questão sexual. E ele fala muito sobre a questão do homossexualismo
que é uma ideologia, sobre ideologias que a sociedade coloca, né? A questão da livre escolha sexual, homossexual, heterossexual. Ele não condena nem quem é homossexual e também não condena a atitude de quem é heterossexual. Ele só acredita que não deve haver preconceito. Por exemplo, os heterossexuais terem preconceito para com os homossexuais. Porque o que acontece? Você não está olhando para um ser sexual. Um ser sexual é um homem e uma mulher. Você está olhando para uma pessoa. Então você tem que olhar a personalidade daquele indivíduo que é homossexual. Você não pode olhar para o homossexual como se ele fosse uma aberração, um pervertido, porque isso aí, qualquer pessoa que não tenha boa índole, que não tenha boa moral, pode ser também. Porque é fácil o heterossexual acusar o homossexual de pervertido, de uma pessoa que não tem moral nenhuma, mas ele também não tem quando ele começa a criticar os outros. Porque a única pessoa que pode julgar as pessoas é Deus, é Cristo. E o próprio Cristo não julgou aquela mulher samaritana e nem a pecadora. Para a gente ter então uma noção de que, na verdade, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ver o próximo, ver o irmão, como sendo alguém que não tem valor. Não, muito pelo contrário. Quando você acolhe aquela pessoa que é homossexual, não significa que você está dando um aval, que você está dando uma aprovação para o que ela escolheu ser, mas você vai escolher amá-la. Porque às vezes essa pessoa que talvez tenha esse distúrbio, né, vamos dizer assim, de comportamento sexual, ela pode ter isso desde criança, mas ela pode também ter desenvolvido depois. Por isso que é importante você nunca julgá-la, porque você não sabe em que momento que ela acabou decidindo por ser homossexual. Tem pessoas que decidem depois que se casam e têm filhos, que fala que essa pessoa sai do armário. Mas existem pessoas que, às vezes, desde criança, elas retratam traços de homossexualismo. Então, não cabe a nós julgarmos as pessoas que são homossexuais. O que a gente tem que fazer é amar essas pessoas e entregar nas mãos de Deus, porque só Deus é que pode julgá-las perfeitamente. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro do filósofo, teólogo e escritor Antônio Moser. Espero que vocês possam estar gostando e nós nos vemos no próximo vídeo com mais assuntos, então, sobre fé, filosofia e cultura. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.